abertura deste evento, chamo o Sr. Diretor Gaspar Vaz. Boa tarde. Quem diz as coisas com esta convicção tem razão, de certeza absoluta, e a escola que a acolhe é uma escola feliz. Obrigado, Lara, pela tua convicção em afirmar estas segundas jornadas de educação de SESTEP. Houve aqui um contratempo, ou pelo menos está a haver um contratempo, na medida em que o Sr. Secretário de Estado, pelo menos, está atrasado. Vamos ver se cá chega. De modo que, prevenindo a hipótese disso acontecer, provavelmente vamos fazer aqui uma inversão na ordem dos painéis, começando pelo segundo e esperando que o Sr. Secretário de Estado, portanto, descubra o caminho terrestre para o que passa. Porque a Ieri não chegava cá. Eu, como disse, en passant, na abertura disto, sinto-me muito feliz por ver discutir-se em Alcobaça, na nossa escola, por alunos nossos, por ex-alunos nossos, por stakeholders nossos, por professores nossos, uma temática tão importante como a educação hoje. E hoje é um dia importante, não o dia 2 de maio, propriamente, mas 2018 é um tempo importante. Todos nós ouvimos falar de conceitos novos, todos nós ouvimos falar de remodelação de currículos, todos nós ouvimos falar de flexibilização. Isto são conceitos que nos devem interessar, que nos interessam com certeza e que merecem uma amplíssima discussão. Eu queria, antes de mais, agradecer à Hilda, agradecer à Tatiana, agradecer à Anabela Luís, agradecer aos nossos ex-alunos, a António e André, acertei. O prazer que nos dão em partilhar connosco as perspectivas que têm, que foram alicerçando acerca do que é e o que deve ser a educação hoje, sobretudo no que diz respeito ao ensino secundário. Eu penso que ao falarmos em flexibilização, por exemplo, e isto é um tema que não está diretamente ligado aos painéis de hoje, todos nós sentimos assim um friozinho na espinha, porque de facto estamos muito pouco habituados a tomar o futuro nas nossas mãos. E a flexibilização é um bocado isso. A flexibilização é, independente do juízo que eu não estou aqui a fazer sobre os méritos ou deméritos de tal conceito, mas a flexibilização por aquilo que se vai vendo através dos documentos que foram sendo publicados significa, vocês tomem lá pelo menos 25% do tempo e dos currícula dos ensinos básico e secundário e façam o melhor que souberem, que conseguirem dentro das vossas comunidades educativas. Obviamente que isto é um enorme desafio à maioridade das escolas, porque nós, apesar de tudo, sentimos-nos sempre, nós escolas, nós pessoas, nós gente, sentimos sempre mais confortáveis quando somos tutelados, e tutelados até ao pormenor. Barafustamos muito, é verdade, mas temos legitimidade para barafustar, porque nos obrigam a ser de determinada maneira. E quando nos pedem para sermos um bocadinho fora da caixa, sentimos, como é normal nas coisas humanas, um certo desconforto perante a novidade que se nos pede que façamos acontecer. Hoje, preparando o ano letivo que vem, há uma série de documentos que é preciso cozer uns aos outros, analisar, muito bem analisados, e ver em que sentido nós podemos oferecer aos nossos alunos um ensino que tenha a mesma ou maior qualidade, com maior significância. Porque aquilo que, para mim, significa a flexibilidade, e este conceito sobre o qual direi estas duas palavras, já disse uma e meia, portanto só falta meia, é de que é um enorme desafio para dar sentido e significado às coisas que nós ensinamos
aos nossos alunos e, sobretudo, ao processo no qual nós queremos implicar os alunos na sua construção pessoal, na sua construção social. Porque eu acho que, efetivamente, as escolas têm feito muito bem o seu trabalho, os estudos internacionais dizem isso, mas, se calhar, têm descurado um pouco aquilo que diz respeito à construção efetiva do sujeito aprendendo. Àquilo que diz respeito à construção de um sujeito estético, de um sujeito polarizado pela arte, de um sujeito que é chamado cada vez mais a tomar decisões num mundo hipercomplexo e numa mutação como nunca na história da humanidade se viu. E isto cria, obviamente, insegurança. Mas é da insegurança que nós temos de fazer a nossa cartilha de sobrevivência. Eu lembro muito bem do meu professor de inglês. Era um cômico que nos ensinava a pronúncia de inglês, não a partir da gramática, mas nem da gramática era. E eu lembro perfeitamente como é que ele nos ensinou como é que se pronunciava o TH. E então era muito engraçado porque ele dizia, imaginem que vocês estão aqui, era em Braga. E então vou daqui até ao Bom Jesus. O Bom Jesus era a montanha sobre Braga. E vão a correr, a correr, a correr. E chegam lá e o que é que vocês dizem? Era assim que se pronunciava o TH em inglês, segundo o Código de Costa Lopes. Mas não era por isso, o TH era uma questão de anedótica, mas outra coisa que era anedótica era olhar para os apontamentos daquele velho senhor, um santo homem, com certeza, e ver que eles eram os mesmos, mas impecavelmente os mesmos, tirando a cor amarelada dos papéis, há dezenas, não centenas não podia ser, mas há dezenas de anos era de certeza, porque eram amarelos. E alguns recortes de papel já se iam destacando. Era assim o ensino há, não digo, há muitos anos. Era assim o ensino há muitos anos. Era um ensino impecavelmente correto, impecavelmente ordenado. Há 15 anos aquele senhor ensinava da mesma maneira, com o mesmo método, como é que se pronunciava o TH e como é que eram, já não sei nada de inglês, de gramática. Hoje em dia, eu sei que os puristas dizem que não se deve dizer hoje em dia, mas pronto. Hoje não se pode dizer as mesmas coisas muito repetidamente, sob pena de, sem darmos por ela, estarmos desatualizados. Quando nos lembramos que a maior parte das empresas que hoje mandam no mundo ainda não existia no ano 2000, isto diz tudo. A maior parte das empresas que mandam no mundo não existia no ano 2000. E o ano 2000 para mim, foi ontem. Para vocês não é óbvio, mas para mim foi exatamente ontem. Eu vou lá, anteontem. Pronto, e é penso que já temos novidades oficiais e eu vou deixá-los aqui assim, com aqueles que são os protagonistas de hoje, que são os moderadores e são os palestrantes nestas segundas semanas da educação. E aqui eu queria, para além dos alunos de aplicações de informática, dar um abraço muito grande ao professor Nuno Duarte, que foi e é a verdadeira alma mater destes encontros, que espero que se realizem e que se institucionalizem nos anos que hão de vir. Muito obrigado e um bom encontro. Boa tarde. Eu se calhar começava por agradecer o agradecimento do Sr. Diretor e gostava de estendê-lo às três alunas que nos estão por trás desta organização, que são a Inês Vitorino, a Catarina Ribeiro e a Lara Peças. Posso chamar ao primeiro painel. Vocês devem ter visto no programa a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa. Uma impossibilidade na agenda dele impediu de estar cá hoje, mas penso que estará bem representado na pessoa da doutora Luísa Ucha.
que, para além de ser adjunta do Sr. Secretário de Estado da Educação, pertence ao grupo de trabalho que produziu a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e está envolvida no projeto de Educação 2030 da OCDE como coordenadora da Student Agency, que é mais ou menos a voz dos alunos neste projeto. Portanto, eu chamava a doutora Luísa e deixava o resto com ela, porque este painel é seu. Em nome do Sr. Secretário de Estado, professor João Costa, queria agradecer o convite que foi feito e queria em nome dele dizer que lamenta muito não poder aqui estar até à última da hora. Ele tentou estar, mas está neste momento uma questão de agenda que apareceu, teve mesmo que ir e não pôde estar presente e pediu para eu representar. Eu se calhar, não sei se está previsto, mas eu gostava de estar acompanhada pelos meus companheiros de painel, não? Para não estar aqui sozinha. E então pedir para a doutora Anabela Luís para se juntar, o doutor Bruno Rego e o António Barreiro, que é estudante universitário, não é? O António, doutor Bruno Rego, muito obrigada por estarem aqui. Ora, o primeiro painel é: professor, isto vai ser útil. E eu quero-vos dizer que eu estive a ler no carro, quando vinha de Lisboa, porque eu também, isto foi a emergência, e estive a ler os documentos e percebi que estas jornadas partem da vontade dos alunos e são organizados pelos alunos, o que desde já eu queria dar os meus parabéns, porque vê-se os alunos a querer falar sobre a educação, a querer falar sobre a sua educação e a educação dos outros, a quererem falar sobre a sua escola e a debater com os professores e com... temos aqui um estudante universitário, portanto já saiu da escola, já tem outra visão. Contactei à entrada com a junta de freguesia, portanto também com a comunidade escolar, com os professores, e é exatamente essa a ideia, e é aquilo que nós, começando agora pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mais do que, ou tão importante como trabalhar aqueles temas de cidadania, tão importante como os trabalhar, tão importante como pensar sobre sustentabilidade, igualdade de género, direitos humanos, sobre participação democrática, educação rodoviária, todo o resto dos outros temas. Tão importante como falar sobre esses temas é a forma como se trabalham os temas, que deve ser a escola, deve ser uma cultura que esteja na escola. E nessa cultura da escola, e até aproveitando um bocadinho o projeto da Educação 2030 da OCDE, onde Portugal participa juntamente com mais cerca de 30 países, que estão preocupados com as grandes transformações da atualidade e com o papel da escola. Não é que a escola tenha que se transformar totalmente, mas é como é que a escola, que é fundamental, e sabendo que o conhecimento é fundamental para poder ser criativo, poder ser inovador, poder ir respondendo a essa grande diversidade e a essas grandes alterações que vêm, como é que a escola se tem que adaptar e como é que esta relação de alunos na escola, professores na escola, como é que é esta relação da aprendizagem do conhecimento tem que se adaptar ao mundo atual. E neste projeto, os países, desde o Japão, a Coreia, até os Estados Unidos não participam, mas são observadores, não querendo participar, não querem deixar de ser observadores, o Canadá, a Nova Zelândia, países europeus vários, o México, estão preocupados por duas razões. Primeiro, porque querem que o seu sistema educativo
evolua no sentido do desenvolvimento. E querem continuar a manter os que têm, os que não têm os resultados em termos de comparabilidade internacional muito grandes, ou no topo, querem pelo menos lá chegar. Os que estão no topo querem estar no topo. Mas todos estão preocupados em como é que os sistemas educativos respondem a estes desafios do século XXI e como é que podemos educar as nossas crianças de forma a fazer face a esses desafios e de forma a que as nossas sociedades não é que respondam ao tecido empresarial, mas como é que as nossas sociedades vão educar estes jovens para que no mundo onde os robôs, onde a tecnologia, onde todas as relações de trabalho se vão alterando, mas onde a educação, o conhecimento e o papel do ser humano continuam a ser fundamentais. E a escola, para isso, também tem um papel central. Nestas discussões, e agora nós vamos ter uma reunião em maio, e eu até estive outro dia reunida com a direção da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Básico e do Secundário, que foi quem organizou com o Ministério da Educação, no dia 15 de janeiro, aquele evento da Voz dos Alunos, por todo o país. Estava a conversar com eles e a preparar, porque eles vai um representante deles à reunião da OCDE, estava a preparar e estávamos a ver os documentos, vários que os países produziram, e realmente há uma preocupação. É que esta pergunta que vocês têm aqui não deixa... Eu quando vi esta pergunta pensei assim, não pode ser mais atual, que é: professor, isto vai ser útil. E professor, isto vai ser útil quando nós fizemos a Voz dos Alunos em Portugal em novembro de 2016 e conversámos com os alunos e perguntámos, e depois tivemos também feedback de algumas das sessões que houveram na escola, que houveram nas escolas e que nos reportaram as conclusões. A pergunta que mais se ouve na sala de aula, no terceiro ciclo e no secundário, é: professor, isto sai para o teste? Aquilo que os alunos nos disseram é que muitas vezes aquilo que sai para o teste se memoriza para o teste e que às vezes depois de se memorizar acaba por se esquecer, porque a aprendizagem não é significativa, não é prática, é feita com o objetivo de responder só se sabe ou não sabe aquele conteúdo, aquele conhecimento, se resolve aquela questão naquela situação que aprendeu na aula ou que aprendeu a base na aula e depois aplica um bocadinho mais desenvolvido no teste, e que há muitas outras situações que os alunos gostariam de ver contempladas no seu percurso formativo e lhes preparar para a vida, e que na realidade não ocorrem no dia a dia e na sala de aula. Os professores, por outro lado, também gostavam de poder ter mais tempo para trabalhar de uma forma mais prática, mas sentem-se ali ensanduichados entre aquilo que os alunos gostavam de fazer e eles próprios também gostavam de fazer, e os programas e os exames que lhes impõem um ritmo de trabalho que não lhes dá a grande margem para fazer diferente e para, no fundo, gastar, que não se gasta, mas gastar mais tempo com algumas atividades. Também os alunos, aquilo que nos disseram, e já no dia 15 de janeiro deste ano, começámos a receber já de escolas que nos enviaram, e através também da Federação das Associações de Estudantes, as conclusões da Voz dos Alunos nas várias escolas, é que gostavam de ter aulas menos expositivas e aulas mais práticas, que gostavam de ter mais visitas de estudo. E é engraçado que há qualquer coisa aqui na mente dos nossos alunos, é que todos dizem que se tivessem de preencher o IRS não sabiam preencher o IRS. Está tudo a querer ser um cidadão cumpridor dos seus impostos e estão todos preocupados como é que é isto de preencher, como é que é isto de lidar com as finanças.
Isso é uma questão que aparece recorrentemente, que é o preencher o IRS. Portanto, já está tudo a pensar que vai trabalhar e que depois tem que preencher o IRS e que não sabe preencher o IRS. Mas as aulas mais práticas, e também que gostavam de poder escolher, isto alunos do secundário, de não estar limitados só àquele naipe de disciplinas de cada curso e poder escolher outras disciplinas que não seja do curso que querem seguir, da área, portanto, do curso se é científico-humanístico ou se é ciências socioeconómicas, ou mesmo num curso profissional, não estarem tão limitados àquelas disciplinas que são obrigatórias sem ser as UFCDs, mais na área profissional e tecnológica, gostavam de poder ter uma mancha um bocadinho mais larga. E essas questões são questões que nós vamos pensando e vamos também pensando de acordo com os tais documentos que eu estava a falar da OCDE, em que eles falam muito de um conceito que é o Deep Learning, que é a aprendizagem, não é bem significativa, é uma aprendizagem profunda, é uma aprendizagem em que o aluno consegue trabalhar aqueles conceitos, a sua aplicação, e consegue de uma forma prática adquirir todas aquelas competências relacionadas com aqueles temas de forma a que se torne significativo e que não se esqueça. E selecionar quais são os temas fundamentais que os alunos devem saber é uma questão que cada país e cada escola, além de haver um currículo nacional, terá que adequar às suas características dos alunos e também aos seus gostos, aos projetos educativos de cada escola, à própria comunidade. E nisto surge o trabalho que o Ministério da Educação neste momento está a fazer no âmbito do projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular e também aos seus gostos, aos projetos educativos de cada escola, à própria comunidade. E nisto surge o trabalho que o Ministério da Educação neste momento está a fazer no âmbito do projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular e também relativamente à educação para a cidadania, relativamente às aprendizagens essenciais e, no grande chapéu, relativamente ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Qual têm sido as ideias que têm norteado o nosso trabalho? Em primeiro lugar, uma escolaridade alargada a 18 anos não é uma escolaridade como até ao 9º ano em que todos têm o mesmo percurso. E temos noção de que os públicos estão todos na escola, os públicos são cada vez mais diferenciados, as escolas também não são todas iguais, os programas, apesar dos programas serem iguais, o mesmo programa dado em duas escolas diferentes, não é exatamente os conceitos, as definições estão lá, mas não é exatamente a mesma coisa, até na mesma escola de um professor para o outro, até não é exatamente, a mesma coisa. E ainda bem, porque isto é interação humana e somos humanos, e na interação da sala de aula que todo o processo de aprendizagem se vai desenvolvendo. Nesse sentido, esse perfil, partindo do princípio que há percursos muito diferenciados, esse perfil dá-nos uma visão de aluno no final da escolaridade obrigatória, dá um sentido do trabalho da escolaridade obrigatória igual para todos. Não quer dizer que saiam os alunos todos iguais, por isso é que ele é o perfil dos alunos, porque não há um aluno igual ao outro. E aqueles princípios, aquelas áreas de competência e aqueles valores são uma matriz, uma referência, mas em cada um de nós terá a sua própria especificidade. E, portanto, há, em primeiro lugar, um sentido que é o perfil dos alunos. Depois, há um projeto de autonomia e flexibilidade que é exatamente isso, que é, pela primeira vez, dar poder aos professores de ter flexibilidade, não em horas, mas naquilo que é o seu trabalho, no currículo. O currículo é o trabalho e é o âmbito técnico, profissional dos professores. E
um currículo muito pesado, carregado de conteúdos, não permite que o professor possa gerir com os seus alunos, que possa planificar determinadas atividades mais práticas que favoreçam a aprendizagem e que favoreçam a participação dos alunos. Aliás, o problema dos currículos muito obesos, como se costuma dizer, é exatamente este. É que os programas são longos, a ciência vai evoluindo, vão-se fazendo algumas atualizações, mas é sempre por acrescentando. Ou seja, não há uma leitura daquilo que é fundamental, e isso é um dos aspectos que a escola e os professores fazem e faz parte da sua capacidade profissional de docência e a sua capacidade técnica, é ver do conjunto de temas, de conhecimentos, no fundo de capacidades e de competências da sua disciplina, aquilo que é fundamental. E que é fundamental no sentido de, independentemente do que for o futuro, independentemente da evolução e daquilo que os robôs possam vir a fazer, quais são os conhecimentos fundamentais que nós, seres humanos, devemos ter para sermos independentes face ao trabalho das máquinas e para compreendermos a evolução e as novas descobertas científicas, para as compreendermos e entendermos de onde é que elas vêm e que lógica têm. Se eu não souber aquilo que é fundamental e essencial em química, se amanhã for descoberto um novo componente da química, ele pode ser muito diferente, pode ser completamente novo, mas eu entendo onde é que ele, na lógica da química, se localiza e qual é até a mais-valia dessa descoberta. Da mesma forma, em termos de ciências sociais, se eu não entender a relação dos seres humanos uns com os outros, das sociedades, das comunidades, da relação com o ambiente e da sustentabilidade, tenho dificuldade, na atualidade, naquilo que é fundamental, terei dificuldade em participar numa discussão sobre o aquecimento global tem a ver com a indústria ou não tem, se afinal o aquecimento global, que falam que há um aquecimento geral da atmosfera e porque há um ano que há um grande nevão, como nos Estados Unidos houve este ano, que um presidente venha dizer que afinal falam do aquecimento global e estamos o ano mais frio dos últimos 10 ou 15 anos, que não percebam que o aquecimento global e as alterações climáticas é isso mesmo. E que se compreendeu de uma forma crítica. Ou seja, que dê o conhecimento e a escola, dê liberdade a cada um dos seres humanos para poder pensar criticamente pela sua cabeça. E esse é o papel que a escola tem que ter, e é o papel que a escola tem tido e que a escola não pode abdicar de ter. E só com conhecimento e só percebendo aquilo que é fundamental e essencial é que nós conseguimos ter esta nossa posição crítica, não ir atrás daquilo que os outros nos dizem, mas de pensarmos pelas nossas próprias cabeças. E então o projeto de autonomia e flexibilidade é isto, é dar a possibilidade às escolas e aos professores de ter alguma autonomia e flexibilidade até 25% de gerir o currículo, não é deixar de dar as disciplinas que estão na matriz curricular. Aliás, terminou agora a consulta pública da alteração do próprio projeto de autonomia e flexibilidade curricular, da alteração em termos curriculares, e estão lá as matrizes com as mesmas disciplinas, com a distribuição por ciclo, como sempre existiram até neste momento. Ali o que se pretende é dar liberdade aos professores para poderem fazer projetos, para poderem também implementar estratégias mais práticas e, além dos conhecimentos e além das aprendizagens essenciais em cada disciplina, podê-las enriquecer com outras aprendizagens, mas de acordo com os projetos que estão a fazer, que são os que consideram mais adequados ao projeto educativo e também à participação dos alunos. E agora onde é que vem isto aqui? Então isto é útil, a participação dos alunos. Há um movimento relativamente ao Student Agency, que é um movimento
do projeto da OCDE, que também tem uma rede do Teacher Agency. E não foi pacífico haver um Student Agency. Se houve países, como por exemplo o Japão, onde este movimento de auscultar aquilo que os alunos gostavam de fazer na escola, de levar também essas opiniões dos alunos em sede de discussão e de análise quando se fazem alterações curriculares, e outros países também. Há outros países que têm alguma dificuldade os alunos falarem sem ter os professores presentes. Porque falar sobre a escola, só os alunos, sem estarem os professores, consideram que pode ser uma forma de conflito e de expor a escola a críticas que não seriam de todo as mais úteis para o trabalho da escola. E um dos alunos portugueses que esteve numa destas reuniões da OCDE, estava-se a discutir isso, se havia de haver um Student Agency para um lado e um Teacher Agency para o outro. Não é um aluno, é um aluno com um percurso difícil, é um aluno com 18 anos ainda a terminar mesmo o 12º ano, com uma disciplina em atraso, o português, por acaso. E ele, na reunião da OCDE, em inglês, sem ninguém lhe encomendar, porque a discussão estava assim, sai-se assim. Estamos preocupados se há de haver um Student Agency separado de um Teacher Agency. Nós, alunos, precisamos dos professores, porque os professores é que nos ensinam. E com o que eles nos ensinam é que nós conseguimos ter mais conhecimentos e também ser mais participativos. Os professores estão na escola connosco e também precisam de nós, porque precisam trabalhar connosco e gostam de trabalhar connosco, e nós temos mesmo que trabalhar em conjunto e temos que nos dar bem. Então, porquê é que estamos a fazer esta questão toda em vez de chamarmos Teacher Agency ou Student Agency ou Co-Agency, que havia uns que queriam uma Co-Agency? Porque é que nós não chamamos Learners Agency? Estamos todos na escola, estamos todos a aprender. Os professores sabem mais do que nós, mas também aprendem connosco aquilo como nós trabalhamos e como nós aprendemos e aquilo que nós gostamos, e nós também aprendemos com os professores como é que devemos trabalhar e como é que são. E toda a gente gostou imenso, ele levou a opinião dele àquela assembleia toda, e as pessoas ficaram até admiradas, e eu fiquei muito orgulhosa de um aluno português ter tido, pela sua iniciativa e pela sua cabeça, esta proposta e de ter sido tão bem aceita. Isto demonstra o quê? Estamos todos na escola, temos que nos ouvir uns aos outros. Nós temos que saber, hoje os alunos de hoje não são os mesmos alunos de quando nós, professores, éramos alunos. Quando eu era aluna, eu lia os livros, ouvia os meus professores, via filmes que me arranjavam, slides, ainda não havia tudo aquilo que há hoje, e gostava imenso porque às vezes aquilo abria-me as portas e fazia-me sonhar. Fazia-me sonhar com o conhecimento e aprendia. E chegava entusiasmada em casa e explicava, hoje aprendi isto, aquilo e aquilo outro, como por exemplo, há coisas significativas. A minha mãe usava imenso a panela de pressão. Eu na aula de física aprendi porque é que a panela de pressão era mais rápida. Porque tinha a pressão, porque aumentava a temperatura e porque aquilo cozia muito mais. Os alimentos cozinhavam-se muito mais rapidamente. Aquilo para mim, eu passei toda a vida eu via a panela de pressão. Nunca falei sobre a panela de pressão. Naquele dia cheguei a casa e disse à minha mãe, sabe porquê que a panela de pressão... Expliquei aquela... Portanto, é descoberta e é o gosto por descobrir. Hoje, se calhar... Eu já tinha descoberto a panela de pressão porque já tinha tido uma dúvida um dia, tinha pegado no telemóvel, escrevia panela de pressão, ia ao Google, e lá o Google ou qualquer coisa me explicava da panela de pressão. Hoje, o trabalho do professor não é um trabalho que deixa de ter menos valor, é um trabalho até com muito mais responsabilidade. Porque toda a informação que nos surge não é verdadeira, toda a informação que nos surge não é fidedigna, e é preciso criar esse espírito crítico sobre a informação
e é uma outra competência muito mais exigente que é lançada à escola. E também, por outro lado, os alunos hoje também já não aprenderam como nós aprendemos, porque eles hoje têm um leque muito mais variado de informações, de interesses, fazem 3 e 4 e 5 coisas ao mesmo tempo, desde o telemóvel a ouvir a música, se for preciso outra coisa, e têm uns interesses também diferentes. E, portanto, é útil. Para que é que serve? De certeza que serve e vai servindo ao longo da vida para nos tornarmos mais livres, para nos tornarmos mais interventivos, para podermos participar ativamente e para podermos pensar pelas nossas cabeças, para termos essa liberdade. É importante não estarmos uns a pensar para um lado e outros a pensar para o outro. É importante os professores terem ferramentas para poderem adequar o seu trabalho e para poderem terem condições para trabalhar com os seus alunos. E nesta intervenção inicial, que me pediram, que se calhar já me alonguei demasiado, para fazer aqui um contexto relativamente ao trabalho que estamos a fazer, é esse o nosso propósito, é cada vez mais dar mais poder à escola com o currículo, para poder trabalhar com os seus alunos, para a educação ser de qualidade. Não é para ensinar menos, é para ensinar melhor e de uma forma mais significativa. E para tornar outros aspectos, como por exemplo o Sr. Secretário de Estado costuma perguntar muito, o que é um aluno do sucesso? O aluno do sucesso é só aquele que tem 20, 16 e 17 e não tem empatia com o seu colega do lado, e quando sai da sala de aula, se for preciso fazer mais qualquer coisa para a comunidade, não está disponível porque tem que ir estudar e tudo o resto não interessa. Esse é um aluno de sucesso. Hoje, no século XXI, hoje e também no século XX, um aluno de sucesso é mais do que saber, do que memorizar, do que ter muito boas notas só em termos de conteúdos disciplinares. Há toda uma formação que a escola tem que ser responsável por criar esse ambiente e essa cultura onde se torne significativa no percurso. A escola tem que marcar. Por onde nós passamos 12 anos, tem que nos marcar, tem que nos tornar um referente. E tem que nos marcar a todos, porque se marcar a todos é a única forma de permitir a coesão social, de permitir que através da escola, aqueles que têm mais dificuldades em aceder ao conhecimento, que têm mais dificuldades por questões culturais e questões até muitas vezes socioeconómicas de participação, a escola tem que lhes promover essa participação e dar-lhes ferramentas para que eles participem. É neste sentido que é dado aos professores que trabalham com os alunos diretamente essa capacidade de decisão dentro de 25% em gestão daquilo que é o currículo nacional. Portanto, era esta a mensagem que eu vos vinha dizer, vinha aqui conversar convosco, porque isto vai ser útil, de certeza que vai ser útil. Nem que seja a panela de pressão, cada vez que eu a ponho lá em casa, agora a fazer a sopa, cada vez que eu a ponho me lembro, quando eu descobri o que era a panela de pressão, quando estava na escola. É útil, de certeza. Muito obrigada. Agora, Márcio, como é que Eu, em primeiro lugar, queria agradecer as suas palavras, que vêm muito de encontro àquilo que eu tenho vindo a pensar nestes últimos dias, desde que fui convidada para vir participar nesta conversa aqui está ligado, nas segundas jornadas da educação. Eu queria agradecer às alunas, ao professor, como já foi aqui agradecido, e felicitá-los pela segunda organização, não é, destas jornadas, que eu acho que são absolutamente fundamentais, e também dizer que sinto orgulho por pertencer a esta escola que tem jornadas de educação e que permite que alunos, professores e comunidade possam, em conjunto, refletir sobre aquilo que é a educação hoje, aquilo que é a educação da manhã.
Eu passei por duas escolas, uma enquanto aluna, a outra enquanto professora. Eu ainda estou a passar, obviamente, mas a primeira, já saí dela eu estou a pensar naquela que eu frequentei na Bélgica. Era uma escola de freiras, muito rigorosa. Tinha uniforme e tudo, gravata. A primeira ensinou-me o controlo, ensinou-me a ter ordem, organização, segurança. Eu era a única portuguesa. A única. Mas ensinou-me sobretudo a pensar. Ensinou-me que eu tinha o direito de pensar por mim mesma. Ensinou-me que era importante ouvir aquilo que os outros tinham para dizer, mas também ter uma opinião. Não nos deixarmos influenciar só porque o professor, a professora, A, B, C. E até vos posso dizer que foi quem mais me inspirou nesse sentido foi um professor de religião e moral católico. O que é curioso porque deixa-nos marcas, obviamente, no meu caso sem serem religiosas, mas que eu respeito profundamente, precisamente pelo facto de ele ter tido uma atitude tão simples quanto esta. Eu estou a falar de uma época de há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos o professor virou-se para nós e perguntou: quem é que aqui acredita em Deus? E das 12 alunas, só 2 é que levantaram a mão. Éramos jovens, obviamente, mas já com esta liberdade. Estamos numa escola de freiras, o professor de religião e moral pergunta quem é que aqui acredita em Deus. E como só 2 pessoas levantaram a mão, ele disse: pronto, então eu vou alterar a minha planificação. E alterou. Ele deu-nos a oportunidade de estudarmos, em pequenos grupos, as diversas religiões do mundo. E depois tivemos que apresentar o trabalho desenvolvido. Eu falei sobre islamismo. Isto ensinou-me imenso. Imenso. Não é, digamos, pouco significativo que 40 anos depois eu esteja a dar isto como exemplo numas jornadas de educação. Nós temos que pensar naquilo que está a acontecer hoje, no que vai acontecer no próximo ano letivo, e então estamos a falar de flexibilidade curricular. E eu que gosto muito daquilo que é inovação, tenho genes terríveis. Os meus genes cansam-se facilmente quando a situação está estável, quando já temos as coisas a funcionar. Os meus genes decidem que querem ir mais além porque querem sobreviver. Os genes normais fazem isso. E então, os meus genes impulsionam logo para que haja uma coisa diferente e eu procuro, tento perceber, saber. E aquilo que me acontece é esbarrar com pessoas absolutamente inspiradoras. Felizmente, eu poderia dizer graças a Deus, e também porque Deus está em cada um de nós. Eu peço desculpa por esta parte. Mas então, encontro pessoas inspiradoras e uma delas, que será sobejamente conhecida por parte de alguns, é o Sr. Jack Ma, que é um magnata chinês, para quem não conhece, um influenciador. Ele cresceu exponencialmente, é um dos mais ricos chineses do momento. O Sr. Jack Ma diz que na educação tudo aquilo que uma máquina souber fazer não interessa para os humanos, porque mais tarde ou mais cedo a máquina vai fazer e o humano deixa de ter essa possibilidade. Portanto, se a máquina pode fazer, que a máquina que faça. A nós cabe-nos olhar para além daquilo que uma máquina pode fazer. E então procurar onde? Nos valores. Esse eu referiu já. Nos valores. Não é? No saber ser, saber aprender, saber estar, saber viver em sociedade. E o Sr. Jack Ma é de facto uma inspiração nesse sentido, porque se nós julgamos que isto é um futuro distante, não é assim tão distante.
Todos nós temos acompanhado as notícias ultimamente sobre o que já está aí a chegar, e o que está agora a chegar, daqui por 20 anos, terá evoluído tão depressa quanto os últimos 300 anos que nos passaram até agora. Em 20 anos, nós vamos ter a possibilidade, por exemplo, graças às máquinas e à sua evolução e à sua capacidade de aprender automaticamente, quando os professores não gostariam de ouvir isto em relação aos seus alunos, não é? Aprender automaticamente, as máquinas fazem isso. Podem aprender automaticamente. E com a descoberta do genoma humano, portanto, vai ser possível daqui por 20 anos sabermos com exatidão qual é a solução para qualquer problema de saúde. As coisas mudam radicalmente. Vamos ter a internet das coisas, aquilo que agora nos mete confusão, que é darmos o nosso número de telefone naquela aplicação. Ai, mas pede o telemóvel. Sim, e daqui por 20 anos vai estar tudo ligado. O frigorífico com o computador, com o telemóvel, com a porta da garagem, com tudo. Com os nossos batimentos cardíacos quando andamos a fazer caminhadas e o centro de saúde vai saber se o coração ainda está a funcionar como deve ser ou se já está com os picos que não estavam previstos. Portanto, isto tudo vai acontecer. Parece longe demais. Não é. 20 anos. 20 anos não é nada em comparação com aquilo que nós temos agora, hoje em dia. Portanto, temos que nos preparar para isso e, sobretudo, eu agora, enquanto professora, temos que preparar os nossos alunos para isso. E como é que preparamos os nossos alunos para isso? Eu vou-vos dizer, eu tenho uma receita mágica. Chama-se individualização do ensino. Era aquilo que seria recomendável, que é olhar para cada um com as características que tem, as suas capacidades, as suas competências e trabalhá-las de acordo com as suas necessidades. Uma outra pessoa na qual eu esbarrei que influenciou muito também o meu pensamento foi o psicólogo Howard Gardner. Ele é norte-americano e está ainda a trabalhar o conceito das inteligências múltiplas. Ele pôs em causa o conceito de quociente de inteligência, referindo que era apenas uma medida para todos os tipos de inteligências conhecidas ou verificáveis, e propôs uma nova forma de olhar para a inteligência. Em lugar de termos apenas uma bitola, em que era uma pequena inteligência ou uma grande inteligência, não, temos vários tipos de inteligência. E, de acordo com esses tipos, podemos trabalhá-las de modo a estimular no aprendente, no aluno, no estudante, estimular essas competências que não são necessariamente mensuráveis. Não é isso que interessa. O que interessa é que elas sejam estimuladas. E então, eu posso aqui enumerar só por curiosidade. Estamos a falar da inteligência lógica matemática, fala só por si, não é? Da linguística, da profissões como poetas, escritores, linguistas, isto é mais ou menos óbvio, a inteligência musical, também a visual-espacial, onde se incluem os arquitetos, os artistas, os escultores, os geógrafos, etc. Temos a inteligência corporal sinestésica e temos os atores, os dançarinos, os homens do desporto. Temos a intrapessoal, que é o conceito do conhece a ti mesmo, o autocontrole, enfim, refere ao autodomínio. O interpessoal, aí temos os políticos, mas também os religiosos, os professores. A inteligência naturalista, que revela uma capacidade de organização, como por exemplo os biólogos, os geólogos, catalogação também. E ainda está em estudo uma outra inteligência, que é a inteligência, mas que ainda não está verificada, e vão entender porquê, é a inteligência existencial.
que remete para questões fundamentais da existência. São, por exemplo, os líderes espirituais, os pensadores, os filósofos, etc. Não é? Ora, o que diz o Howard Gardner é precisamente isto, é que se cada ser humano for considerado per si, com as competências que detém, então será possível estimular essas mesmas competências de acordo com a área que mais interessa àquele ser humano. Há aqui um pequeno vídeo que eu tinha pensado em passar, mas não foi possível, mas que talvez alguns conheçam, que é dos Azeitona, chama-se O Efeito do Observador, e que eu recomendo, é muito engraçado. Mas eles dizem, em certa altura, nós somos feitos do pó das estrelas e de Shakespeare, nós somos todos iguais, somos todos condutores de carrosséis. E eu acho que isto não deixa de ser sarcástico também, porque ser condutor de carrossel é assim um bocadinho ingrato, mas... E também nunca se sai do mesmo lugar, não é? Eu acho que não somos, não é? Não somos, mas corremos o risco de ser, se entrarmos na mesma rotina, se dissermos as mesmas coisas, se pensarmos da mesma maneira, então esquecemos-nos de ter ideias, de sermos criativos, desistimos de votar, de ter um pensamento político, de ser cidadãos, etc, etc, etc. Ainda porque eu estou em uso da palavra, desconfio que já não vou poder falar mais aqui. Só para terminar, eu gostaria de dizer que para o professor isto é um desafio ainda maior, obviamente. Trabalhar cada aluno como um indivíduo é um desafio gigantesco. Implica que o professor tenha competências que ainda não estão trabalhadas e que precisam de ser trabalhadas. Implica necessariamente que olhe para isto como um desafio maior. Desafio maior que eu posso comparar à construção de um barco. E aqui eu estou a olhar para si porque estou a olhar para a Secretaria de Estado e estou a olhar para o Ministério da Educação. E quando nós queremos que as pessoas construam um barco, se lhes dissermos, olha, estão ali os martelos, estão ali os pregos, estão ali as tábuas, estão ali... Se calhar é muito mais difícil motivá-las do que se lhes conseguirmos incutir o apelo, o prazer e o desejo de ir para o mar. Este não é meu, é do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Ora, neste painel ainda temos o Dr. Bruno Rego, não é? Que é membro da Junta de Freguesia e está na área da publicidade e do web design, e temos o António Barreiro, que é o aluno. Eu ia fazer aqui uma proposta. Já me ouviram a mim, Ministério, já falou do currículo, já ouviram uma professora, escola. Eu agora ia propor que a última palavra fosse do aluno, porque no fundo a escola é o aluno, vamos falar de um aluno que acabou de sair desta escola, está noutra. E ia pedir, posso tratá-lo por Bruno, Bruno, que tem aqui uma visão criativa do mundo, é web designer, está na área da publicidade, sabe o que é que as pessoas gostam, tenta ir ao encontro do gosto das pessoas, já andou na escola. Depois também tem aquelas funções políticas, não é? De uma junta de freguesia. Que nos começasse por dizer se quando esteve na escola se foi útil e o que é que foi útil para si na escola, para aquilo que é hoje, e depois aquilo que preparou relativamente ao tema, e que terminava depois aqui com o António, que nos dissesse, ainda está na escola, mas o que é que tem sido útil na sua perspectiva de projeto de vida, como é que a escola faz parte do seu projeto de vida e o tem ajudado, independentemente de terem preparado outros assuntos sobre isto. Está bem? Para depois ouvirmos aqui as múltiplas cabeças que estão aqui, se houver, não sei se há espaço a debate ou não, mas a ideia é esta, se para cada um de nós, eu quando vinha no carro, porque
que eu recebi isto foi uma situação mesmo in extremis, que o Sr. Secretário de Estado estava mesmo para vir. Comecei a ler isto vai ser útil. Comecei a pensar, às vezes que eu perguntei se ia ser útil, não é? Às vezes a estudar aquelas matérias, mas para que é que isto serve? Eu estou aqui a decorar isto, aquelas taxonomias de ciências, aquilo tudo. E às vezes estava, mas para que é que isto... E depois ainda fui para a faculdade e eu sou de Geografia, tive que estudar os sistemas todos de cristalização dos cristais. Vocês nem queiram saber o que era assim, uma coisa horrível, mas para que é que serve? Ainda encontrei algumas coisas, poucas, mas serve para aquela ideia geral. Mas de qualquer forma... Primeiro de tudo, agradecer uma vez mais o convite. Curiosamente era por aí que eu queria começar, precisamente, porque eu acho que fui aquele aluno que não aprendeu o que era a escola, porque na altura, já lá vão uns anos também, mas na altura o conceito era do aluno das grandes notas, que tinha que ter vindo a tudo, porque a seguir era preciso entrar na faculdade. Portanto, eu cheguei praticamente ao 10º ano com esse percurso todo feito e com médias efetivamente interessantes, mas que depois, ali durante 3 anos, deixaram-me a patinar, de certa forma. Porquê? Porque encontrei, e precisamente não nesta escola, mas na Dom Pedro, que faz parte do agrupamento, 3 professores que questionaram uma série de conceitos que estavam relacionados com este percurso. E, acima de tudo, que encontrei 2 professores, que ainda estão nos quadros da escola, que na altura decidiram não cumprir o programa, ignorar completamente o programa, e participar num concurso nacional, precisamente lançado pelo Estado na altura, com a participação da PT, e tentar que através desse concurso conseguíssemos entender uma série de conceitos relacionados com a geometria descritiva, com a matemática e por aí fora. Portanto, passámos em 3 semestres, em 3 períodos, passámos 2 a concretizar o tal produto para o concurso, que no fim a Veria ganhou, portanto ficámos em primeiro lugar, e que eu na altura, no primeiro ano, confesso que nem entendi muito bem, porque eu precisava de me preparar para as provas de geometria. Eu queria entrar na faculdade, precisava de entrar em arquitetura, a média era muito alta, portanto aquilo nem fazia muito sentido, porque afinal o que é que estávamos ali a fazer? E com o tempo fui percebendo que até ao 10º ano tinha andado completamente enganado, com a história do, como se costuma dizer, empinar conteúdos atrás de conteúdos, ter notas elevadas em tudo o que era provas, que precisava de mais do que aquilo. Portanto, tive 3 anos que efetivamente esses sim ajudaram-me a entender que afinal as coisas não são tão lineares como pareciam e nós precisamos aqui de um conjunto de outros valores. E é aí que eu acho que entra efetivamente o papel do professor, que é ajudar-nos a entender que todos os dias temos uma decisão para tomar, todos os dias temos que tomar uma decisão fundamentada, seja ela bem ou mal, mas encontramos as nossas próprias fundamentações para isso, e que todos os dias devemos questionar qualquer coisa. Pronto, então isto mudou completamente. Eu não estou a dizer que mudei de perfil, mas passei a ver ou a entender a escola de uma forma completamente diferente. E o processo da faculdade acabou por ser um processo muito diferente, com notas já muito diferentes daquelas que tinham sido no secundário, e na tentativa de viver o máximo de experiências possíveis que estivessem relacionadas com as áreas em que eu queria atuar. E as áreas em que eu sempre quis estar foram as áreas criativas, fossem elas quais fossem, desde a arquitetura à publicidade, ao restauro, por aí fora. Portanto, isto é precisamente a forma como eu vejo hoje, cada vez mais, a escola, e acho que isto não mudou no tempo. Portanto, o papel da escola é efetivamente ajudar-nos a entender que temos que tomar decisões, como é que as podemos tomar, quais são as bases que devemos seguir para que elas no dia-a-dia sejam as melhores possíveis. Curiosamente, eu nunca fui daqueles alunos que pensam em ser professor. Ouvi os meus colegas todos a dizer que um dia mais tarde haveriam de ser professores. Hoje em dia, li aqui há uns dias uns dados, uns números que diziam que apenas 1,5% dos alunos do país é que hoje em dia continuam a dizer que querem ser professores. Mostra aqui, de certa forma, algum afastamento que os alunos têm da própria escola e da forma como entendem o professor. É curioso também, mas mais tarde, entre muitas outras coisas que tenho feito, acabei por vir parar ao ensino. Estive 2 anos aqui no profissional, mas tenho os últimos 10 no ensino universitário, e aquilo que eu sempre tentei fazer, e tentei que os meus alunos entendessem, foi que
os manuais que eu lhes pudesse dar tinham pouco sentido se eles não entendessem de que forma é que os poderiam mais tarde vir a utilizar. Portanto, eu até tenho sido algo crítico, peço desculpa, mas tenho sido algo crítico da forma como o processo Bolonha foi implementado em Portugal, no ensino universitário. Acho que a melhor coisa que o processo Bolonha trouxe foi a interligação entre países, entre universidades, e a forma como nós vamos recolhendo experiências disso, mas acho que na sua base, dentro das instalações, das próprias faculdades, não sei se estamos a chegar ao momento mais perfeito, mas acho que andámos muitos anos a tentar descobrir o que era Bolonha, como é que tudo isto podia ser feito. E Bolonha tem um conceito básico que há pouco foi referido e que eu defendo, que é precisamente a possibilidade do aluno construir o seu próprio programa. E acho que isto até devia ser, já devia estar, não devia ser só no ensino superior, devia ser uma base do próprio ensino secundário, do próprio ensino básico, de forma a que os alunos desde o início possam construir o seu próprio percurso. E isto vai ajudá-los a viver outros tipos de experiências, a acertar, a errar, e que a escola não seja este conceito que nos afasta, de certa forma, porque somos obrigados todos os dias a lidar com coisas que nos impõem e não com aquilo que nós efetivamente queremos fazer. Por outro lado, porque eu tenho dito isto várias vezes, os miúdos de hoje aprendem não a esfolhear livros, mas a esfolhear tablets, portanto, e nós continuamos a tentar que eles estudem a partir de livros. Portanto, há aqui algumas coisas que não são efetivamente, não batem certo. Eu, para além de tudo o que faço, ainda gosto de estar nos treinos de hóquei, e aprendi com os miúdos que não vale a pena estás a tentar ensinar as regras do hóquei se lhes tirar a bola da frente, ou seja, se lhes tentar materializar aquilo em esquematizações no campo, porque eles ficam todos a olhar para mim, não percebem minimamente o que é que eu estou a dizer, mas se eu a seguir lhes der a bola, lhes tentar explicar que há uma falta por causa de algo que eles fizeram, eles já conseguem entender. Portanto, tem sido algo crítico em relação à forma como as coisas têm acontecido e a forma como nós vamos querendo educar os nossos miúdos dentro de um sistema mais rígido e que efetivamente agora começa a mudar e ainda bem. Eu digo agora porque andamos muito preocupados em discutir o futuro, mas esquecemos durante muito tempo de discutir o presente e este presente está completamente desatualizado em relação àquilo que são as exigências, as experiências, as realidades. E enquanto empresa sinto isso todos os dias. Acompanhei vários alunos em estágio, recebo vários alunos de estágio e se puder partilhar convosco que a única coisa que lhes peço é que me identifiquem qual foi a licenciatura que tiraram, só para eu perceber se têm as bases teóricas, conceptuais da área em que eu preciso que eles trabalhem, é verdade. Portanto, as minhas entrevistas são 5 minutos a perguntar-lhes qual foi a licenciatura que eles tiraram. Se a licenciatura servir dentro do programa que eu tenho, o resto são todos os valores que eles têm, a capacidade que têm para aprender, a vontade que querem em aprender, e tenham tido eles 10, 12, 14 ou 20 na faculdade, de certeza absoluta que trabalharão connosco. Tenho sentido nos últimos anos que há um desajuste muito grande entre aquilo que são os alunos que nos chegam e as reais exigências, porque eles, e isso também senti enquanto professor no IPL, que todos os anos nos chegavam alunos com menor capacidade para refletir, menor capacidade para pensar por eles e mais formatado para um conjunto de coisas que eu acho que são valores que a sociedade lhes vai passando e que atualmente não são os mais interessantes, porque efetivamente os Facebook, os Googles trouxeram um conjunto de informação muito grande e que os vai formatando com mais poder e com mais força do que a própria escola, porque efetivamente não soubemos conviver e relacionar tudo isto. Se tivéssemos sabido relacionar tudo isto, estes miúdos neste momento já estariam capacitados de uma outra forma, já teriam outro tipo de valores. Portanto, fui sentindo que à medida que fui recebendo alunos do secundário na faculdade, de ano para ano, eles traziam valores menos interessantes. E depois aqui há, obviamente, a tentativa de responsabilizar a escola sempre por isto. E esse era o outro lado que me chateava redondamente, porque nós estamos aqui no sistema de partilha de responsabilidades, a 3, portanto a escola, que é efetivamente o maior formador e o maior eixo em toda esta vivência deles, os pais, que também, nós falamos sempre de gerações, mas também não nos podemos esquecer que temos um outro tipo de geração de pais, portanto, completamente diferente daqueles daquela geração mais conservadora e mais e que eu tive e que
também agradeço, mas que é diferente da de hoje. E depois, por outro lado, também a própria sociedade em si que vai influenciando de várias formas a construção destes perfis. Portanto, analisar ou tentar avaliar hoje em dia o papel da escola isoladamente é extremamente ingrato, e avaliar o papel do professor então ainda mais ingrato é. Portanto, eu hoje em dia gosto de sentir ou gosto de ver que acima de tudo temos a necessidade de discutir o futuro, mas seria importante começar também a pensar que nós não temos a capacidade para adivinhar o que aí vem. E há pouco referia-se que com o advento da internet tudo mudou. E nós hoje estamos a discutir aqui uma série de conceitos e amanhã aparece outra internet e isto vai mudar tudo outra vez. Portanto, é muito ingrato este papel. Portanto, eu gosto de ter os pés bem assentes, gosto de ir vendo, gosto de ir vivendo as coisas em cada um dos momentos. Sou uma pessoa que planifica muito pouco. Eu gosto muito de reagir, de pensar, reagir e menos de planificar. De qualquer forma, entendo que obviamente temos que pensar o futuro, mas o presente já é um presente complicado. E não sei se partilham, mas ouço todos os anos dizer, ou pelo menos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, que as gerações de hoje já não têm nada a ver com a geração de ontem, a de ontem não tem nada a ver com a outra. As que vêm são sempre piores que todas as que já passaram, mas efetivamente nós continuamos a marcar presença, a dar cartas. As gerações cada vez são mais criativas, cada vez são mais exigentes, revolucionárias, cada vez refletem mais, cada vez pensam mais, apesar de todos estes problemas que a sociedade, as escolas, os pais e as nossas próprias penalidades vão trazendo. Portanto, não me querendo afastar do que questionou, mas enquanto aluno não fui nem de perto nem de longe aquilo que eu acho que deve ser o aluno de hoje. Enquanto empresa também não contrataria um aluno como eu, portanto contrataria completamente o oposto daquilo que eu fui. E relativamente ao papel do professor, cada vez eu sinto mais como sendo alguém que pode orientar, ajudar a definir valores e esses valores estarem na base depois de tudo aquilo que nós possamos pensar, fazer e decidir. Não quero falar mal dos alunos universitários, nem de perto nem de longe, mas as realidades hoje em dia são estas, e nas faculdades cada vez se vai sentindo mais este percurso do secundário e a importância que este percurso tem, porque chegamos a uma determinada altura que aquilo que estamos a fazer em termos de percurso universitário não é mais do que especializarmos em algo e sermos, ou pelo menos orientarem-nos a pensar dentro de uma área específica. Mas, sem dúvida alguma, o percurso secundário é aquele que nos forma. Portanto, nós, todo este percurso complementar tem na base tudo aquilo que nós fomos enquanto experiência. E eu gosto de ressalvar sempre uma coisa. O meu pai foi oficial da Marinha e eu faltei muitas vezes à escola para viajar com ele, porque ele entendia que eu devia ir com ele. E complementar à escola foi toda esta formação que eu fiz em vários países, em vários momentos diferentes, que me foram ensinando várias coisas e que eu acho que são mais um eixo. Portanto, hoje em dia, sem dúvida alguma, as experiências estão na base e eu acho que a escola tem que proporcionar as experiências, mais do que uma linha completamente fechada e efetiva, daí ficar contente com ouvir que os professores vão poder passar a ter 25% de autonomia e decisão nos seus programas. Eu acho que as experiências são, sem dúvida, aquilo que nos constrói. Para já, espero não ter sido muito confuso, mas era isto. Muito obrigado. Eu começo naturalmente por agradecer muito o convite para estar aqui e não sei se a resposta preenche os critérios, mas se eu quiser explicar porque é que foi útil no meu percurso escolar, acho que olhando assim à volta no auditório consigo ter alguns lives de resposta. Eu não consigo descrever-vos melhor a sensação de estar aqui do que dizer-vos que me sinto em casa. 4 anos depois de ter saído da escola Dona Inês de Castro, continuo a sentir-me em casa aqui. E é um gosto muito grande poder contribuir modestamente para a reflexão que quiserem fazer sobre o sistema educativo e sobre a educação. Mas para explicar porque é que a escola foi útil e em que é que a escola foi útil para mim, basta olhar aqui à volta e vejo
a professora Celsa, por exemplo, que foi minha diretora de turma no 3º ciclo, vejo o professor Luís Dias e o professor Paulo Silva, que foram 2 grandes professores que tive no secundário, ainda no outro dia, conversava sobre uma visita de estudo que fizemos pelas ruas da cidade, a ver a arquitetura modernista, coisas que os alunos de ciências nunca farão, mas enfim, cada um sabe as linhas com que se cose. Depois estava a ver a professora Hilda e a professora Maria João e a pensar que as conheci na biblioteca da escola, em requisitar livros ou a participar num concurso de leitura. Estava a ver o professor Desidério e estava a lembrar-me que nos acompanhou às Olimpíadas da Química e podia continuar, mas também os elogios têm que ter limites e, portanto, acho que deixo só uma palavra ao professor Gaspar e à professora Dulce, que foram absolutamente inestimáveis na forma como nos acompanharam no nosso processo na Associação de Estudantes na altura, e esse tipo de experiências, às vezes até mais do que os conhecimentos aprendidos do livro e estudados para o teste, são na verdade aquilo que marca o nosso caráter e que marca a nossa experiência. E por isso, a primeira coisa que queria transmitir-vos era este sentimento de gratidão e esta experiência pessoal que acho que é útil para a reflexão. Depois a segunda coisa é obviamente dar os parabéns a quem organizou este evento. No meu tempo não havia disto, mas havia outras coisas. É bom também poder dizer estas coisas para sermos mais velhos. Mas, de qualquer forma, é muito bom poder estar aqui, poder pensar a educação e poder pensar a educação convosco. E se calhar uma primeira nota que eu gostava de deixar é que um evento deste tipo, há 20 anos, era completamente insólito numa escola em Portugal. E isso deve ajudar-nos a pensar o caminho que nós fizemos enquanto país ao longo das últimas décadas. Nós olhamos para as estatísticas, que não mostram sempre a realidade completa, mas são um retrato que nos ajuda a perceber quem éramos enquanto país, e percebemos que em 1930 mais de 60% dos portugueses eram analfabetos. E em 1970 esse número tinha baixado muito consideravelmente, mas ainda estava nos 25%. E percebemos que nos últimos censos estávamos nos 5,2%. Portanto, há um caminho que nós fizemos que é absolutamente singular. Olhando para os outros países da Europa, é absolutamente singular. E, portanto, deve nos deixar bastante orgulhosos. Se nós olharmos para o número de pessoas que se formam hoje em Portugal com uma educação de ensino superior, a evolução é absolutamente notável. E até se olharmos para o número de senhoras que se estão a diplomar e na relação que tem com o número de homens, percebemos também que há uma evolução muito grande que estamos a fazer e que é uma evolução cultural, mais do que académica. Portanto, há uma série de coisas que estão a correr muito bem, e acho que deve caber aqui uma palavra também de reconhecimento às gerações passadas por aquilo que fizeram para melhorar o sistema educativo no nosso país e permitir que hoje pudéssemos ter aquilo que temos e pudéssemos ter aquilo que somos. Ainda assim, há uma série de desafios que se nos colocam hoje e que se calhar não se nos colocavam há 20 anos atrás. E um deles é que, se nós hoje temos mais pessoas a saberem ler e a saberem escrever do que alguma vez tivemos, temos alguma dificuldade e começamos a reparar que existem dificuldades, por exemplo, na interpretação dos textos, na literacia. E há outro tipo de desafios ainda a nível da cultura histórica que as pessoas vão tendo, o conhecimento que têm sobre a identidade que temos enquanto povo, o conhecimento literário que têm. Portanto, uma formação humanística mais completa continua a fazer-nos muita falta. E eu ouvi há bocadinho com muito interesse estas comparações que ambas fizeram entre as pessoas e as máquinas, não é? Quase que dizendo que nós não podemos pretender que os alunos que saem da escolaridade obrigatória sejam máquinas melhores do que as máquinas, não é? Nós queremos formar homens e mulheres de corpo inteiro. E essa formação, para ser dada com inteireza e com verdade, tem que incluir todas as esferas do conhecimento. Isso significa que há um investimento brutal que nós temos que fazer nas áreas mais humanísticas, que eu creio que têm sido algo descuradas e que seria importante olharmos para esta questão. Mas nas ciências também a mesma coisa. E, sobretudo, depois também percebermos que a escola tem que ser e deve ser um espaço plural.
um espaço onde somos confrontados com opiniões diferentes, que às vezes, normalmente diferem das nossas, muitas vezes até ofendem as nossas, mas o facto de nos irmos habituando com naturalidade a sermos confrontados com a diferença é algo que nos ajuda a crescer. E sentem-se, de vez em quando, não tanto em Portugal, mas lá fora, de vez em quando, alguns ventos de que para proteger uma identidade ou para proteger uma sensibilidade é preciso limitar a expressão livre de uma ideia política ou de uma ideia religiosa. Eu gostaria muito que a escola continuasse a ser, como eu sempre senti que era aqui, uma realidade absolutamente plural, absolutamente aberta a todos os tipos de pensamento, porque é assim que nós crescemos, é no contacto com a diferença, é em tratar os alunos como adultos, que sabem formar as suas opiniões neste contacto livre. Depois, uma coisa um bocadinho mais concreta. Nós continuamos a olhar para as taxas de retenção e de abandono escolar e continuamos a ver que Portugal ainda tem aqui desafios. Eu não vou abrir a caixa de Pandora dos chumbos, que é uma discussão que gostamos muito de ter, mas que me parece que é um bocadinho redutora. Mas vou abrir uma outra discussão, que é a discussão do acompanhamento que nós damos aos alunos depois do chumbo, depois da negativa. Como é que nós conseguimos que os alunos não interpretem aquele chumbo ou não interpretem aquela negativa que tiveram naquela disciplina em concreto como um fracasso, como uma sentença de que nunca vão ter sucesso naquela disciplina? Como é que conseguimos que eles verdadeiramente recuperem? E aqui é-nos útil olhar para o Estado da Educação, que é um relatório que o Conselho Nacional de Educação faz todos os anos, e há lá uma secção em que se analisa a percentagem de alunos, voltamos sempre às estatísticas, mas acho que elas são úteis. Analisa-se então a percentagem de alunos que, em cada ano, depois do chumbo, conseguiram recuperar. Isto está feito em cada ano de escolaridade, em cada disciplina, e portanto permite-nos ter um retrato mais ou menos minucioso do que é que tem sido a evolução em Portugal. Eu olhei só para o 9º ano, portanto é um retrato que pode ser um bocadinho redutor. E olhei só para 3 disciplinas. Em História, 80% dos alunos que têm negativa recuperam. Mas em Inglês, só 51% é que recuperam. E em Matemática, só 35% é que recuperam. Estes alunos vão ter que fazer pelo menos mais 4 anos de escolaridade. Nós não estamos a conseguir levantá-los. Não estamos a conseguir que eles, neste desafio em concreto que estão a enfrentar, consigam ultrapassá-lo e consigam pôr-se de bem com uma disciplina. E eu acho que isto tem muito a ver com um sentimento que eu acho que é perigoso e que eu sinto, de certa maneira, a fervilhar em algumas cabeças da minha geração, e que é um certo desalento em relação à escola, a ideia de que não é útil estar aqui. O que estamos a aprender não vai ser assim tão importante para a nossa vida. Há um exercício que eu gosto de fazer quando falo deste assunto, aqui não vou fazer, porque a plateia é maioritariamente docente e, portanto, o resultado era enviesado, mas quando falo com alunos, eu gosto muito de perguntar quais é que são as expectativas deles em relação à escola. Porque há certos dogmas que na geração dos meus pais eram absolutamente evidentes, mas que hoje em dia já não são. Se eu perguntar a pessoas da minha geração se eles têm a certeza, ou pelo menos a convicção séria, de que estudando vão ter uma vida mais bem-sucedida, eu não sei se eles têm a certeza disto. Se perguntar, então, mas se estudares, achas que vais ganhar mais no futuro do que se não estudares? Muitos não têm a certeza. Se estudares, vais ter uma profissão com mais prestígio social do que se não estudares? Muitos não têm a certeza. Parece hoje em dia que os bombeiros têm mais prestígio do que os professores, por exemplo. Não é? E bem, os bombeiros são muito bons, mas os professores também são. E, portanto, há aqui uma quebra de expectativas que se vai gerando nos alunos em relação à escola, em relação ao que a escola pode dar ao seu futuro e ao seu caráter, que eu creio que está no cerne do insucesso escolar. Porque tem a ver com o facto dos alunos, de facto, não valorizarem aquilo que podem aprender e aquilo que a escola lhes pode dar. Não encaram a escola como uma oportunidade, encaram-na como uma obrigação. E uma obrigação que lhes é particularmente pesada no horário. E este olhar precisa de mudar.
Como é que muda? Estas coisas que estávamos a falar são uma ótima ferramenta para isto. Porque, de facto, é difícil nós pensarmos numa estratégia macroeducativa, uma estratégia a nível nacional, para conseguir alterar estas percepções. Cada aluno é uma pessoa, cada escola é uma escola, e eu acho que, peço desculpa, sou um bocadinho mais político, mas eu acho que se há ideia que tem sido perigosa e que tem ajudado a minar as percepções que as pessoas têm em relação à escola, é esta ideia que muitas vezes nós vemos veiculada da escola pública com letra maiúscula, como se houvesse só uma escola, que depois é reproduzida no mesmo modelo ao longo do território nacional. As escolas, na verdade, não são assim. A escola básica da EB23 de Vila Velha de Rógão não é igual ao Liceu Camões. Nem tem que ser, e é bom que não seja, porque os alunos que lá andam são diferentes. E, portanto, as necessidades às quais eles precisam que eles precisam sejam respondidas não são, obviamente, as mesmas. As expectativas que eles têm em relação ao seu futuro não são as mesmas. A ideia que fazem da sua carreira não é a mesma. E, portanto, as respostas que nós temos que lhes dar são necessariamente respostas diferentes. E todos os passos que se possam dar no sentido de dar mais autonomia às escolas para que elas possam livremente desenhar o seu currículo e procurar responder às necessidades da comunidade e às necessidades dos seus alunos são passos que são dados no sentido certo. E depois, obviamente, o reverso da medalha é permitir que os alunos, na sua liberdade, em conjunto com as suas famílias, escolham a escola onde preferem andar. Não faz sentido nós permitirmos que os professores e as escolas desenhem respostas diferentes se depois dizemos aos alunos que eles têm que andar na escola mais próxima do trabalho dos pais ou da casa. O que faz sentido é que eles sejam livres de escolher onde é que é melhor para si andarem e serem educados. Em relação a esta questão da diversificação da oferta, há uma outra nota que eu gostava de deixar que tem a ver com a revalorização dos cursos profissionais. Há um caminho que se tem feito em muitos países da Europa e, de certa maneira, também se tem vindo a fazer em Portugal, mas eu acho que aqui ainda temos muito para crescer, que é entender que o sucesso educativo não tem um caminho só. O sucesso educativo não é apenas ter boas notas no ensino secundário, tirar um curso superior e depois ter uma profissão mais ou menos intelectual, mais ou menos sedentária. Há muitos caminhos de sucesso e esses caminhos também passam por profissões que nós, se calhar, não consideramos tão intelectuais. Profissões mais técnicas, mais práticas, mas que precisam de profissionais bem formados e por isso é importante nós termos escolas técnicas e ensino profissional, se calhar até a começar mais cedo do que começa hoje, dando aos alunos a possibilidade de decidirem mais cedo sobre o seu futuro. Eu acho difícil que um aluno, muitas vezes com chumbos repetidos, chegue ao 9º ano e só aí então possa decidir alguma coisa sobre a oferta educativa que quer ter. E gosto muito de ver que na Marinha Grande, por exemplo, há cursos profissionais ligados ao vidro, ou que em Alcobaça há cursos profissionais e há uma escola agrícola com sucesso. Gosto de ver que na Nazaré há escolas turísticas e gostaria também que houvesse mais cursos profissionais ligados ao mar e às tradições do mar, que são tão fortes ali naquela zona. Eu gosto de ver que nas Caldas há um investimento no design, na arte, na cerâmica. Gosto de ver que em Alcobaça há uma preocupação grande com a sensibilidade artística e com a música, que tem tanto a ver com a nossa cultura regional, local, e gostava que as escolas conseguissem investir mais nesta diversificação, porque isto acho que é absolutamente essencial para que os alunos voltem a ter perspectivas e expectativas positivas sobre a forma como estão a ser formados. E depois, uma última nota, que já não tem a ver com os alunos, tem a ver com os professores. E foi um dado que eu fui buscar também este relatório do Estado da Educação e que tem a ver com a idade média dos professores em Portugal. Aqui na sala, pelo que vejo, a idade média é muito mais baixa. Mas ainda assim, eu acho que não ficarão muito surpreendidos se souberem que, em Portugal, 84% dos professores
têm mais de 40 anos. Isto quer dizer que nos próximos 20, 30, 40 anos, consoante evoluir a idade da reforma, nós vamos substituir 84% dos nossos professores. E significa também, por isso, que nós temos de ter uma atenção enorme aos professores que estão a ser formados hoje nas escolas superiores de educação e nas universidades. Não é um sinal muito tranquilizador olhar para as médias dos cursos de Ciências da Educação. Nem é um sinal muito tranquilizador olhar para o número de alunos que hoje em dia pensam em ser professores. Isto deve-nos fazer pensar sobre como é que, enquanto sociedade, estamos a valorizar o papel dos professores. O que é que nós podemos fazer para que as pessoas sintam que ser professor é bom, é algo socialmente prestigiante, é algo que confere autoridade, é algo que não se expõe a um surto de indisciplina, é algo que é bem remunerado. É um caminho que temos que fazer e eu creio que não se poderá falar de uma reforma séria da educação se nós não tivermos estes aspectos em conta, porque vai haver uma mudança, inevitavelmente vai haver uma mudança grande no corpo docente nas próximas décadas e, portanto, todo o caminho que nós pudermos fazer enquanto país para que os próximos professores sejam tão bons ou melhores que os atuais é um caminho na direção certa e é a garantia de que os alunos do futuro também vão ser melhores e vão ser mais bem preparados do que os alunos de hoje. Eu só queria dizer aqui ao António que esta gestão dos 25% do currículo também permite pôr componentes locais no currículo, em resposta àquilo que estava a dizer. Eu não sei como é que está previsto, estamos muito assim fora do tempo, é para concluir o painel, então vocês não vão falar, eu vou concluir o painel, não deixando de não agradecer a participação de todos, mais uma vez o convite e o grande prazer de estar aqui numas jornadas que são promovidas pelos alunos com o apoio e a bênção dos professores. Muitos parabéns.